Shalom, shalom, amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. O tempo está próximo, e realmente o tempo está próximo, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos ler hoje no livro de Apocalipse também, no capítulo 6, dando continuidade ao último estudo, como eu prometi em alguns comentários para algumas pessoas, que o próximo vídeo seria para falar do cavaleiro do cavalo amarelo, como está nas traduções em português. O quarto selo, a abertura do quarto selo. E para isto já vamos ler no capítulo 6, versículos 7 e 8, o que está escrito. Vou usar novamente a versão de King James, e assim está. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Pai amado, Pai celestial, no nome de teu Filho, nosso amado Salvador, Yahushua HaMashiach, nos dê entendimento e nos conceda realmente entendermos mais essa porção da tua palavra. E já te agradeço, Abba Kadosh. No nome de Yahushua, assim seja. Então, meus irmãos, temos aqui a abertura do quarto selo, quando o Cordeiro, o nosso amado Salvador, que está lá no céu, no trono do Pai, quando ele se apresenta abrindo o quarto selo, sabendo que na eternidade todos os selos já foram abertos. Porém, no nosso tempo, ainda se cumprirá essa profecia, porque foi uma visão que o apóstolo João teve para o futuro. E como vocês viram no vídeo anterior, que é o cavaleiro do cavalo vermelho que inicia a guerra e começa a tirar a paz da terra, temos que depois tem o terceiro cavaleiro, que já vimos, e de consequência destas coisas que ocorreram antes, surge o quarto cavaleiro, do que já foi visto antes nos três primeiros cavaleiros, embora sejam fases e consequências que vão revelar e revelam o anti-Messias, Gog e Magog, o qual será um tema para um vídeo posterior usando esse título, Gog e Magog. Mas antes de citar Gog e Magog, vamos ver no contexto aqui do Apocalipse. Quem é esse cavalo? No inglês, em algumas versões do inglês, temos aqui que não é um cavalo amarelo. Na versão de King James, temos amarelo pálido, que é uma tradução que se aproxima do hebraico, tá? Mas no inglês, em algumas versões, está green horse, cavalo verde, pálido também. Então vamos ver aqui uma versão em inglês, como é que está. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature call out, "Come!" I looked and there was a pale green horse. Its rider's name was Death, and Hades followed with him. They were given authority over a fourth of the earth, to kill with sword, famine, and pestilence, and by the wild animals of the earth. Como vocês viram, no inglês é falado green horse, né? Cavalo verde, pálido. Tem outras versões que trazem somente cavalo verde e outras versões que trazem cavalo verde pálido, porque é aquela cor aproximada de verde-limão ou amarelo-limão, meio pálido, né? Alguns têm o costume de dizer cor de burro quando foge, né? Quase isto. Então, este cavalo que aparece com essa cor pálida, de doente, né? Uma aparência de doente, ele se chama Morte por causa disto. Está escrito que o Hades, no hebraico, poderia ser até Sheol, que é o lugar dos mortos,
aqui é o contexto de sepultura, né? O lugar dos mortos, em algumas versões está Hades ou inferno. A palavra inferno foi mal traduzida, tá? O correto seria Hades ou Sheol do hebraico, mas porque foi traduzido no grego é que colocaram Hades. Então, na versão de King James traduz assim mesmo, e o lugar dos mortos. Por quê? Porque esse quarto cavaleiro, o que ele traz? Foi-lhes dado poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Ou seja, as carnes, elas vão entrar em uma ira, uma raiva descontrolada por espíritos malignos, causadas também por esse cavaleiro aqui. E as pessoas vão se irar a tal grau que vão matar umas às outras, até chegar a um nível de guerra mundial. Aqui eu encaixo a Terceira Guerra Mundial. O cavaleiro do quarto selo de Apocalipse, ou o quarto cavaleiro do livro de Apocalipse, quando é aberto o quarto selo, ele traz a Terceira Guerra Mundial. Então, memorizem isto. O quarto cavaleiro traz e trará no Oriente Médio, a partir do Oriente Médio, a Terceira Guerra Mundial. Por isto está escrito: foi-lhes dado poder sobre um quarto de toda a terra. Atualmente temos calculado o número de seres humanos que andam sobre a terra hoje em 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. O texto aqui fala que ele terá poder sobre um quarto da terra. Eu não vou aqui falar da terra em medidas de hectares ou quilômetros de terra, mas eu vou dar um exemplo de pessoas, tá? Para que entendam. De 7 bilhões de pessoas, esse cavaleiro aqui é um exemplo, não quer dizer que ele vai ter poder sobre todas essas pessoas que eu vou falar agora. É um exemplo para eu não citar o tanto de hectares que ele vai atingir. Então, de 7 bilhões, nós temos que um quarto. Se eu estiver errado, vocês deixem aí nos comentários se eu errei na conta. Mas de 7 bilhões, um quarto equivale a 1 bilhão e 750 milhões de pessoas. Terceira Guerra Mundial. Ou seja, para que elas se matem. Estão entendendo? O cavaleiro do cavalo vermelho do segundo selo, quando é aberto o segundo selo, ele começa a tirar a paz da terra. A consequência é o terceiro cavalo preto, que vem aquela injustiça onde as pessoas passam a ter fome, ficar doentes, e vem as medidas por trigo e por cevada. É uma parábola aquilo. Consequência disto, já estão sem paz na terra. Explode a Terceira Guerra Mundial, onde esse quarto cavaleiro consegue ter poder. Ele estende a possessão da área que ele consegue atingir em um quarto de toda a terra, a partir de quando é aberto os selos. Eu não falei ainda do cavalo branco, porque nem todos enxergarão o cavalo branco até o final. Essas guerras, esses conflitos para tirar a paz da terra, até chegar no cavalo do quarto selo, para explodir a Terceira Guerra Mundial. Então temos que de 7 bilhões de pessoas poderá atingir a 1 bilhão e 750 milhões de pessoas mortas ou que se matem umas às outras. Vocês estão entendendo? Isto é muito sério. Temos que, espiritualmente, coisas que são descritas nos 4 primeiros selos já ocorreram de forma assim, de exemplo, mas não ocorreram em sua totalidade quando realmente se cumprir o que está escrito aqui. Quando chegar no tempo final,
que se cumprir literalmente. O Eterno às vezes dá exemplos antes que ocorra uma profecia, ele dá exemplos para que a pessoa desperte e acorde, abra seus olhos e ouvidos para a sua palavra. Porque quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Assim disse o nosso Salvador. Então, esse quarto cavaleiro, ele traz a terceira guerra mundial, em outras palavras, tá? Alguns podem não concordar, mas é isso que vai acontecer. É só você ver e estudar o quanto é um quarto de toda a Terra. Isso só pode ocorrer com uma terceira guerra mundial, tá? Então muitas pessoas vão morrer de fato e vai atingir o mundo inteiro, embora o foco seja no Oriente Médio. Então este é o cavalo verde pálido ou verde Green Horse do Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, quando o Cordeiro abre o quarto selo, tá? Eu não vou estender muito aqui, mas foi porque eu prometi, mas ainda vou fazer um vídeo falando sobre os 4 cavaleiros em ordem, né? Ou sobre os 7 selos em ordem. Eu trouxe esses estudos aqui para dar uma avivada em alguns irmãos que estão um pouco afastados, né? Estão assim, sem dar notícias ou sem realmente entrar em comunhão com a palavra ou entre os irmãos. Nós sabemos que isso está ocorrendo, tá? Então, esses assuntos, esses estudos sobre a vinda do Salvador, os juízos que virão, realmente trazem um despertamento entre as pessoas. Por isso eu trouxe novamente esse estudo, por causa das guerras que estão ocorrendo lá, os conflitos entre Turquia e Síria. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as cores dos 4 cavaleiros que estão nas bandeiras dos países muçulmanos ou países árabes. Essas cores elas vêm para sinalizar e apontar o que significam os cavaleiros e de onde eles surgirão e onde realmente que vai ocorrer ou vão ocorrer essas coisas. E está lá no Oriente Médio, nas cores dos países árabes muçulmanos que estão ao redor de Israel. Aí nesse próximo vídeo eu falo do cavaleiro branco e dos outros 3 cavaleiros rapidamente, focando as cores. Tá? Mas futuramente vamos ter, desde o capítulo 1 de Apocalipse, vídeos até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Será uma série do livro de Apocalipse em vídeos, onde eu vou trazer em ordem as 7 igrejas, os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças até o fim do livro, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho se não for inscrito. E que a paz do Altíssimo esteja em nossos corações. E até o próximo estudo. Shalom!